Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja sobre todos vocês, que esteja sobre a sua casa, que esteja sobre os seus projetos, sobre a sua família, que principalmente ela esteja reinando dentro do teu coração, para que assim você possa ser bem-sucedido em todos os teus caminhos. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve meditação? Que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para a nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 5, a partir do verso 18, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala assim, ó. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Verso 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Essa aqui naquela versão Ferreira de Almeida fica bastante conhecido. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo vem trazendo uma lição aos romanos e também a nós. A carta de Paulo aos romanos é uma carta que vem justamente com um intuito, extinguir a divisão que tinha sido causada pelo falso ensino na igreja. Nós jamais poderemos comprar o favor de Deus. Isso se tornaria legalismo. Muitas coisas acontecem, muitas pessoas acreditam que por meio da oração podem inclinar Deus a fazer algo por elas. E é bem verdade que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Nós vemos isso no caso de, por exemplo, o rei Ezequias, no caso do arrependimento dele, a qual Deus tinha dado um decreto que ceifaria a vida dele, mas que depois deu 15 anos de vida. Sem problema nenhum, desde que esteja dentro do propósito de Deus, irmão, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, a vontade dele é soberana, a vontade dele é maior e ele olha para todas as coisas e todo o cenário que está ao nosso redor. Então, a nossa oração tem sim o seu poder, mas ela jamais poderá convencer de fazer algo, Deus de fazer algo que vai contra aquilo que ele mesmo é, e por isso é tão importante o conhecimento dele. E o conhecimento dele se dá por meio de Jesus Cristo, e por isso Paulo fala que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Essa é o teor da carta de Romanos. E mediante isso eu quero trazer esses versículos para nós. Fala assim, ó, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Uma gota de mentira, um rio de maldade. Uma gota de mentira. A serpente, ela nem mentiu completamente, ela deformou a verdade de Deus, incutindo algumas palavras sobre Eva. Não seria de tudo uma mentira aquilo que a serpente fala. E ela trabalha com isso, irmãos. Ela trabalha com meias verdades, com uma verdade parcial, com uma desfiguração da verdade ou uma transformação da verdade e com a mentira, mas nunca com a plenitude da verdade. E a verdade é que um só pecado de um homem trouxe condenação a todos. Ou seja, uma gota de mentira se transformou num rio inteiro de maldade. E assim é nós. O pecado é um ato de injustiça para conosco e para com todos os outros. Talvez você pense, irmão Alisson, eu estou pecando só contra mim, ninguém está vendo e ninguém está fazendo nada. Primeiro eu quero te falar, Deus vê. Segundo, a partir do problema do pecado, que ele causa ruína e morte dentro de nós, é só uma questão de tempo para que isso venha a transbordar através de nós e contaminar aos outros. A palavra é clara ao falar isso em Hebreus 12:15. Mas eu quero trazer com vocês Gênesis capítulo 6, versículo 5, que mostra que Deus está atento à maldade de cada um de nós. E todos nós pecamos, irmãos. Todos nós pecamos. Não estou aqui... se vocês andarem comigo, eu sempre falo isso. Eu desconfio muito de quem não manca. Porque a partir do momento que nós vamos aproximando de Deus, nós vemos que mancamos muito. O que acontece em Gênesis 32 com Jacó, quando ele tem uma luta com o anjo. A palavra fala que o anjo tocou na coxa direita dele e ele saiu mancando. E todos nós somos assim, irmão. Todos nós
uma hora ou outra cometemos uma mancada. Mas Gênesis 6:5 diz assim, ó, o Senhor viu. Eu quero repetir. O Senhor viu. Eu vou repetir novamente para que entre em teu coração. O Senhor viu. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior. O que era ruim foi ficando cada vez pior. E que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. O que os levavam para o mal? A imaginação e os pensamentos. Porque o segredo está justamente na transformação da mente, irmãos. Enquanto nós não mudarmos as nossas fontes, enquanto nós não mudarmos aquilo que aonde nós temos consumido, aonde nós temos nos alimentado, provavelmente vai ficando pior. Provavelmente não, a palavra diz que certamente. Então é algo muito sério. Agora a palavra fala também, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos nós. E é justamente sobre isso, porque o nosso maior poder é o livre-arbítrio. O seu futuro, meu irmão, está no livre-arbítrio. Use-o. O seu futuro, minha irmã, está no seu livre-arbítrio. Use-o, mas use-o para construir o seu futuro agora, sabendo que os seus atos, as suas palavras, as sementes que você tem plantado, lá na frente se transformarão em atos de justiça diante de você. Aqui, o ato de justiça de Cristo é a cruz. É a cruz de Cristo que nos salva. A igreja enfraquece sem a cruz. Por quê? Porque todos pecaram e todos precisam dela. E todos precisam, é o sangue de Jesus que nos purifica da nossa dívida, conforme fala em Colossenses 2, versículo 13 e 14. Que Deus humilhou o diabo, apagando a escrita de dívida do pecado, justamente pregando a cruz. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nome que está sobre todo nome. Ele é fiel e verdadeiro, Ele é o justo e santo, servo sofredor, mas rei glorioso, cordeiro que se transformou em leão. E Ele está querendo aqui transformar cordeiros em leões, pecadores em justos. É isso a obra dele. Um ato de justiça, irmão, removeu, soprou, apagou. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós podemos escolher, irmãos, cada vez mais nos parecer com ele ou nos parecer com Adão. O nosso corpo, de fato, ele é adâmico, mas nós estamos num processo de salvação a qual nos levará a experimentar um corpo incorruptível. Essa mentalidade tem que tomar conta. Olha, em Gênesis capítulo, quero ler com vocês aqui, 50, versículo 20. A palavra conta a história de José. José, ele teve todos os motivos, irmão, para fazer o mal. José, ele foi atirado no poço por causa da túnica que o pai lhe deu. E a túnica fala da promessa, uma túnica colorida que os outros não tinham, de algo que o tornava diferente, de certa maneira especial aos olhos dos outros, mas ele não se via assim. Era um sonhador, sonhou aonde Deus o colocaria acima dos seus irmãos. Planejaram a sua destruição, os próprios irmãos, a própria casa. Às vezes o inimigo está dentro da nossa própria casa e nós nem percebemos. Ele caminhava dia a dia ali, até contava os seus sonhos e os seus segredos para o seu irmão. Lançaram ele numa cova, depois venderam como escravo. Depois de ser vendido como escravo, quando pensou que estava subindo, crescendo, a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, depois o acusa de estupro, injustamente, vai preso, parece que foi esquecido por Deus. Deserto, parece que foi esquecido por Deus. Mas foi lá dentro da prisão que Deus o usou para revelar sonhos a dois homens que levaram aquela mensagem até diante do faraó. E faraó, quando teve um sonho, porque Deus perturba as pessoas na noite, teve um sonho, Deus usa, o Espírito Santo à noite para transformar corações. Aquele homem foi tocado e ali tinha dois homens que conheciam, um dos homens que conhecia o José falou assim, lá na prisão eu conheci um homem. Mandaram chamar José e logo veio a exaltação.
Mas no capítulo 5, no versículo 20, depois de todo o tempo que passou, da amargura do coração, que ele poderia fazer mal, porque agora ele teria poder, ele estaria acima dos seus irmãos, ele encontra com os irmãos. E olha o que ele fala. Gênesis 50, versículo 20. É bem verdade que vocês planejaram contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. A cruz de Cristo. Negue-se a si mesmo, meu irmão. Negue-se a si mesmo, minha irmã. Toma a sua cruz. Deus usa uma pessoa como porta. Deus usa uma pessoa para trazer salvação a muitos. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. Paulo continua falando. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. E você percebe, irmão? Tornaram, essa palavra tornar, voltar, fala de um arrependimento. Mas nesse caso da desobediência, o voltar-se, o que a desobediência provoca é para a maldade, é para o pecado. A desobediência converte pessoas para a maldade. Sim, todas as pessoas que agem na maldade, mais cedo ou mais tarde, elas estarão ali propensas a até mesmo promulgar os seus atos de justiça. Eu mesmo faço as minhas leis. Muitas pessoas pensam assim, eu mesmo faço as minhas leis, Deus não está olhando para mim, Ele não existe. Esse negócio de justiça de Deus é uma viagem da cabeça desses pregadores. Estão viajando na maionese, alucinação. Mas quando nós nos tornamos desobedientes, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por quê? Porque pessoas são convertidas à maldade. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E mais cedo ou mais tarde, em momentos de pressão, vai sair. E naquele momento, as nossas palavras, aquilo que estamos declarando, tem um poder de contaminar a muitos. De converter pensamentos, de converter corações. E aí? O que vai ser? Eu tenho perguntado isso muito para vocês, não tenho? Bom, tomar uma decisão se faz totalmente pertinente. Eu sei que a caminhada não é fácil, meu irmão. Quem falou que era fácil, mentiu. E quem acreditou, se iludiu. A gente se acredita, sabe, no brilho das tatuagens, das correntes. Nós queremos ver prosperidade, queremos ver bênçãos, queremos ter vitória. Mas como que está a mente? Como que está justamente o coração? Porque a maldade vem dos pensamentos, irmão. Da desobediência. Daquilo que Deus tem. Tudo fora do seu propósito. Tudo fora do seu propósito, irmão. Eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz. Pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, porque Ele espera arrependimento. Isso faz parte da sua bondade, do seu caráter. Ele não muda, Ele não vai mudar por aquilo que nós achamos que pessoas devem sofrer por causa dos atos praticados contra nós. Não vai. Deus é o mesmo. Malaquias 2,16. Eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Então, pelo fato dele não castigar os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. É aquele teu negócio, não aconteceu com eles, não vai acontecer comigo, não vai chegar à minha casa. Mas e aí, o que vai ser? Porque Paulo ele ainda oferece, ele fala assim, mas por causa da obediência, ele está colocando justamente a igreja de Romanos para pensar, irmão, e essa aqui é a minha intenção com vocês. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. E ele usa essa expressão serão porque nós podemos perder a nossa salvação no meio da caminhada. Uma das coisas que Hebreus 13, 7 fala é justamente para nós imitarmos a fé dos nossos líderes no final da vida deles. Por quê? Porque no meio da vida, irmão, todo mundo é passível, porque todos pecaram. Mas a obediência a Deus, ela promove justiça. Promove a justiça. E nós olhamos isso para a vida do mestre, irmãos. Nós podemos, nós mesmos, aqui
executar os nossos atos de justiça, inclusive contra nós mesmos. Eu mereço, trabalhei, vou meter a cara na cachaça esse final de semana. Enquanto isso, o filho fica sem dinheiro pro tênis para jogar bola. E a esposa tem vontade. Começa a ter vontade porque não tem um apoio do marido de chamar outro homem de marido. Pecado. Agora podemos escolher justamente esses frutos olhando para Jesus. Olha, João, palavras do próprio Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 15. Vocês me julgam sem conhecer os fatos. Eu não julgo ninguém. Quero ler na versão, na versão Ferreira de Almeida. Vocês julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. O único que tinha poder de nos julgar, irmão, e logicamente a vida dele traz já julgamento e condenação em si. Não estou dizendo isso, irmão. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas quem não crê já de fato está condenado. Mas o que ele está dizendo é para nós, como nós olhamos segundo o nosso coração, segundo essa carne. A nossa carne tem desejo, irmão. Nossa carne tem desejo de sexo, drogas, armas e dinheiro. Sexo, prazer, drogas, fuga da realidade, armas, vingança, dinheiro, conforto. E nada contra essas coisas, irmãos. O sexo ele é bom e deve ser praticado, inclusive com muita constância dentro do casamento. Paulo fala em 1 Coríntios 7 para que não sejais tentados por Satanás, se abstém do sexo a fim de praticar, ou seja, jejuar, o casal falando para o casal casado, a fim de praticar a oração em um curto período de tempo, ele orienta. Porque é difícil mesmo. Agora, as drogas falam da fuga, da realidade. Deus nos incentiva a todos os momentos a enfrentar os nossos problemas e confrontando, inclusive reconciliando um com o outro por meio do perdão. Armas. A vingança, ela pertence a Deus, não a nós, irmãos. A ira do homem jamais poderá provocar justiça. Dinheiro e conforto. Somos o filho do homem. O filho do homem não tem lugar nem para reclinar a cabeça. Poderemos ter um descanso depois de um momento de sacrifício. E aqui é onde entra o sacrifício, irmão, justamente a entender que nós não seremos mais dominados pelos nossos sentimentos. E isso promove frutos, sim, irmão, sabe? Agora, aquele que tinha a condição de nos julgar, irmão, porque não tinha pecado nenhum, não nos julgou, se ao contrário, se entregou na cruz, e nós julgando segundo a carne. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, o próprio Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, irmãos, nada é sem sentido, nada é sem algo. Eu falo para vocês e continuo falando, Deus jamais vai nos colocar numa caminhada, meu irmão, que é uma fria. Tem promessa, tem recompensa. Tem promessa, tem terra prometida. Tem deserto, tem terra prometida. Cruz, glória, renúncia, meu irmão. Olha, há um poder na renúncia, irmão. Há um poder que nós descobrimos na renúncia, um poder de fortaleza espiritual, muito mais alto, meu irmão, do que esse plano que nós vivemos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu quero repetir, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E muitas pessoas, por não verem o resultado do seu pecado, continuam pecando. E muitas pessoas, por não verem o resultado do seu trabalho no Senhor, se voltam ao pecado, se voltam à desobediência. Mas tem frutos, irmão. E esse sentimento, ele invade o nosso coração, porque ele fala no versículo 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Qual que é o poder da lei? A lei não nos salva, irmão, mas ela desperta em nós a consciência pecaminosa, o que é certo e o que é errado. Nós sabemos, irmão, que vai dar ruim, sabe? Nós sabemos, nós temos a consciência, Deus colocou em nosso coração em eternidade. Agora a pessoa, quanto mais ela peca, nós chamamos de consciência cauterizada do pecado.
Ou seja, a mentira, de tanto ser contada, ela vai se tornando uma verdade para a pessoa. E o pecado, ele se torna comum, e é o que nós temos visto acontecer, é o que Satanás tem feito nesse mundo, mas nós somos chamados para ser diferente, irmão. Olha, olha Atos, quero ler com vocês esses versículos aqui para ilustrar isso e nós já partirmos para o final. Atos capítulo 24, do versículo 14 ao 16, é o apóstolo Paulo sendo julgado diante a Félix, explicando para ele e confessando a sua crença. Ele fala assim, ó, mas uma coisa eu confesso, que é crer no caminho, e caminho com C maiúsculo, está falando de Jesus, a qual elas se referem como uma seita. Eu sigo esse modo de servir ao Deus dos nossos antepassados e creio firmemente na lei e em tudo que está escrito nos profetas. E creio, tal como creem estes homens, que haverá uma ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Está falando de um julgamento, irmão. Que todos se darão e se prestarão conta a Deus. E aí, irmão? E aí, irmã? E se Deus aparecesse na sua frente hoje e falasse, mostre as suas mãos? Sabe, e se Jesus voltasse agora? Precisamos pregar a volta de Jesus. E ele fala no versículo 16, por causa disso, procuro com toda a minha força, e aqui está falando de uma ação dele, manter sempre uma consciência limpa diante de Deus, primeiramente, e dos homens. Porque as nossas obras transmitem a luz de Deus. E por isso, nós temos, e para isso nós temos tudo, e Deus, através da cruz de Jesus, já deu tudo que nos precisamos. Por isso ele fala, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque maior, muito além do que pensamos, imaginamos, sonhamos ou oramos, maior é Deus. Maior é o que Deus tem para nós. Maior é o que Deus tem para mim e para você. Maior é o amor dele por mim e por você. Maior. Rabassoia. Terrecasotarandachaya. Romanos 8, versículo 31. E o que poderemos dizer dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, irmão? Quem será contra nós? E muitas vezes nessa caminhada nós pensamos, irmão, olha, eu mesmo olhei para mim, muitas vezes me vi como um impostor, e muitas vezes me vi como um super-herói, mas eu vi que não se tratava de mim, se tratava dele, a fé em Jesus Cristo. E eu quis me parecer com ele. E eu creio que eu estou pregando aqui para esse tipo de pessoa, que pessoas que querem se tornar a sua melhor versão, para pessoas que querem deixar atos que as prendem nesse lugar chamado terra, que querem quebrar as correntes do seu ego, da sua vaidade e do orgulho. Eu creio que estou pregando para pessoas desse jeito, e é somente Jesus Cristo. Ali numa conversa que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus, falando sobre homens, sobre conversão de homens, Marcos 10, 27. Os discípulos perguntam, mas como que a gente vai poder isso? Como que vai acontecer isso? Isso é impossível. E Jesus disse para eles, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas é impossível. Então, uma coisa que eu aprendi, irmão, e eu quero aqui terminar. Confia em Deus. O segredo é justamente confiar mesmo sem sentimento, mesmo quando nós não entendemos, como por exemplo Abraão sacrificando a sua promessa, Isaac caminhando. Eu não creio que ele sentiu a presença de Deus naquela caminhada, porque ele estava indo entregar o seu filho a sacrifício, os sentimentos eram adversos, e talvez ele tivesse inconstância no sentimento, medo, ansiedade, suando totalmente, por atender o pedido de Deus em obediência total. A palavra fala no livro de Hebreus que mesmo ele indo, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar. Por quê? Porque ele não se movia por aquilo que ele estava sentindo, ele se movia apoiado totalmente no caráter fiel de Deus, porque foi Deus quem fez a promessa. E a obediência muitas vezes vai nos colocar nesse lugar onde os nossos sentimentos nos confrontam, porque maior é Deus, maior. Então Jesus disse, é impossível para os homens, mas é totalmente possível para Deus. E eu aprendo que
É um passo de cada vez, mas devemos continuar, dar passos de evolução e um dia de cada vez, sempre confiando que Deus tem o melhor para cada um de nós. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos neste dia, que os irmãos possam ficar com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, até uma próxima. Tchau, tchau.